Oi! Hoje a gente vai analisar um dos ensaios mais provocadores que já surgiram na cultura brasileira, Bandidos Iletrados, do Olavo de Carvalho. Esse texto é de 1994 e 94 e ele defende uma tese, assim, explosiva sobre a ligação entre a elite intelectual e o crime no Brasil. Vamos lá? Vamos entender, passo a passo, como esse argumento foi construído. Para começar, o autor escolhe uma frase bem poética de Heinrich Heine: Eu sou a ação dos teus pensamentos. Essa escolha, claro, não é à toa. É como se fosse um aviso, sabe? De que as ideias não são inofensivas. Elas não ficam só nos livros, elas acabam ganhando vida nas ruas. E é essa a premissa que vai guiar o ensaio inteiro. Bom, a primeira parte do argumento foca numa tendência que, segundo o autor, se arrastou por décadas na nossa cultura. A tese aqui é bem ousada. Ele diz que a arte e o pensamento no país não só flertaram, mas idealizaram o crime de forma sistemática. Então, o ponto principal é este. O autor argumenta que não se trata de casos isolados, não. Para ele, existe um projeto cultural de longo prazo que, por mais de 60 anos, vai construindo uma imagem positiva do criminoso. E essa ideia acabou virando quase um senso comum no Brasil. E para provar o que ele está dizendo, o autor lista vários exemplos. Ele pega obras super importantes da nossa literatura, do teatro, do cinema. A acusação é que nessas histórias, o marginal quase sempre é o herói rebelde, a vítima simpática, enquanto as figuras de autoridade, como a polícia, são sempre corruptas ou opressoras. E aqui a gente vê o resultado dessa suposta inversão. De um lado, você tem o criminoso, que é visto como uma vítima da sociedade ou um rebelde que tem uma causa. Do outro, o cidadão comum, que trabalha, paga imposto, esse é pintado como um conformista, um careta ou até cúmplice de uma ordem social injusta. É uma troca total de papéis. Agora, vamos avançar um pouco para ver as consequências disso tudo. De acordo com o autor, essa base cultural acaba levando a uma distorção completa da própria noção do que é certo e do que é errado, invertendo totalmente a responsabilidade de cada um. E aqui a gente chega num conceito que é chave: a inversão moral. A ideia é que as ações de uma pessoa, o que ela faz ou deixa de fazer, já não importam tanto. O que define se alguém é bom ou mal passa a ser a sua classe social. Nessa lógica, os pobres seriam inocentes por natureza e a classe média, por definição, já seria culpada. Para ilustrar isso, o autor usa um exemplo bem forte. Ele conta o caso do escritor Antônio Calado, que, quando teve a casa arrombada, ficava repetindo para si mesmo aquele slogan: a propriedade é um roubo. É um exemplo extremo, claro, mas serve para mostrar como essa lógica funcionaria na prática. Essa tal inversão moral acaba criando o que o autor chama de mito do cobrador. Nessa visão, o bandido deixa de ser um vilão e vira uma espécie de justiceiro social, alguém que estaria apenas cobrando uma dívida histórica da sociedade. Isso, segundo o texto, tira dele qualquer responsabilidade pessoal pelos seus atos. Mas de onde veio uma ideia como essa? Como é que ela se espalhou? Para o autor, isso não aconteceu do nada. Ele aponta uma origem política bem específica que teria sido o pontapé inicial para toda essa tendência cultural. Essa linha do tempo mostra, na visão do ensaio, onde o problema começou. Tudo teria partido lá de 1933, de uma ordem da Internacional Comunista. Essa ideia, então, foi sendo espalhada por décadas através da arte, da cultura, até virar um pensamento quase automático entre os intelectuais. E é aqui que o argumento sobe de tom, fica muito mais sério. O autor alega que essa colaboração não ficou só no campo das ideias. Ela evoluiu para um apoio prático, direto ao crime organizado. Pois é, a acusação aqui se torna bem mais grave. Não se trata mais só de escrever livros ou fazer filmes, mas de ativamente fornecer conhecimento técnico para os criminosos, transformando, segundo o autor, a criminalidade comum em uma coisa muito mais organizada e perigosa. Essa é provavelmente a afirmação mais forte do texto inteiro. O autor aponta diretamente para o presídio da Ilha Grande. Teria sido lá que presos políticos teriam transferido conhecimento de táticas de guerrilha para presos comuns, dando origem às facções criminosas com essa capacidade quase militar que vemos hoje. O autor, então, resume tudo nestes 5 passos. É um processo que começa lá na cultura, passa pelo treinamento técnico, busca uma legitimação política, depois trabalha para enfraquecer o Estado e, no final, chega a boicotar a repressão ao crime. Para ele, nada disso é coincidência, é um projeto. Chegando na parte final, o ensaio joga o foco na responsabilidade moral da classe intelectual. O autor lança uma pergunta bem direta sobre qual seria o papel dela na crise de segurança que o país vive.
O argumento final é que existiria uma profunda falta de autoanálise. Ou seja, a mesma intelectualidade que vive apontando o dedo e denunciando as falhas da sociedade se recusaria a olhar no espelho e pensar na sua própria contribuição para o problema que ela tanto critica. E essa citação resume bem o centro da acusação. Para o autor, o problema não é nem ter errado, mas a recusa em sequer pensar nessa possibilidade. É uma crítica direta à falta de autoexame que ele enxerga na nossa elite intelectual. E assim a gente volta para a pergunta do começo. Independentemente de se concordar ou não com a tese do ensaio, fica a reflexão. Até que ponto as ideias que circulam em uma cultura acabam se transformando na realidade dura e crua das ruas? É uma questão sobre o poder e, claro, a responsabilidade do pensamento.